Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para a Carol, para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste de casa ou do trânsito. Oi, Vera. Carol, eu e Vera, a gente tá no mood festa junina, porque teve festinha aqui hoje. Tô vendo. Ninguém me avisou, não recebi o e-mail que era para vir de xadrez hoje, gente. Desculpa. Pois é, devia ter te falado. O pessoal combinou, tivemos uma festinha aqui e viemos no mood xadrez. Quando eu cheguei, o cuscuz da Débora já tinha quase acabado e tinha um pedacinho de bolo de milho que eu consegui defender ali antes de entrar nesse... Cobra aí no Rio, Carol. Adoro. Cobra essa organização aí no Rio. Precisando organizar aqui. Estamos precisando organizar. Vou agitar isso aí. Muito bem, meninas. Bom, mais um dia de gosto amargo para o governo, ainda avaliando o que vai fazer para reverter a derrubada do aumento do IOF. O Igor Cardim acompanhou tudo hoje e tem mais informações para nós. Boa noite novamente, Igor. Oi, Débora. Boa noite para você, para a Vera, para a Carol. Aqui em Brasília, sem o sabor do bolo de milho para o governo federal, apesar de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizer que o governo pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal para questionar a derrubada do decreto do IOF pelo Congresso. O Planalto ainda avalia se essa é a melhor decisão a ser tomada, porque alguns assessores ali do Palácio do Planalto veem a medida com cautela e acreditam que ela pode acirrar ainda mais os ânimos e dificultar a relação com os parlamentares. Inclusive, o presidente do Republicanos, do partido de Hugo Mota, Marcos Pereira, afirmou que recorrer à justiça é um movimento perigoso que desrespeita a democracia e, para ele, esvazia o papel do legislativo. Por isso, o governo trabalha também com outras medidas para repor os 12 bilhões de reais. Ministros avaliam medidas que geram novas receitas ou até um novo contingenciamento, e aí, nessa hipótese, até as emendas parlamentares entrariam na jogada, seriam atingidas. Há quem defenda que isso seja feito para que o Congresso sinta também os efeitos da derrubada. A decisão final cabe ao presidente Lula, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista à Folha que deve sobrar para todo mundo. Então, eu preciso cobrir esse buraco para cumprir as metas que foram estabelecidas pelo próprio Congresso. E, para isso, eu tenho alguns caminhos. Ou descobrir uma fonte alternativa, ou contingenciar mais recursos do orçamento, o que vai necessariamente incluir emendas, vai pesar para todo mundo. Vai faltar recurso para a saúde, para a educação, Minha Casa Minha Vida. Não sei se o Congresso quer isso. Então, nós vamos ver agora qual vai ser a decisão do presidente da República, que pode ser de questionar a decisão do Congresso, é uma possibilidade. E aí, no ambiente político, o clima segue tenso. O primeiro reflexo disso é a decisão do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, de adiar o relatório do projeto que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é a principal aposta do governo para esse ano. Lira tomou a decisão para esperar a poeira baixar e ajudar a conter as resistências e deve apresentar esse texto na semana do dia 7 de julho. A possibilidade de acionar o STF, o Supremo, para reverter o cenário ainda está na mesa, mas hoje cedo a Advocacia Geral da União informou que não há qualquer decisão tomada e que o órgão vai decidir sobre o assunto somente depois de ouvir toda a equipe econômica. Vera, Débora e Carol. Obrigada, Igor, pelas informações. Bom, Vera, tem uma divergência no governo e quem vai tomar a decisão, como disse o Igor, é o presidente Lula. Que caminho você acha que ele deve tomar, considerando que estamos há pouco mais de um ano da eleição? Não é simples essa decisão de recorrer de novo ao Supremo Tribunal Federal para arbitrar uma derrota no Congresso. Ela tem custos políticos e talvez não necessariamente leve a uma vitória. O governo fez isso quando o ministro Fernando Haddad editou uma medida provisória no fim de 2023, acabando com aquele programa de incentivo ao setor de eventos, o PERSE. Ele também acabava com uma série de benefícios fiscais
para vários setores da economia, né, benefícios ali de isenção na folha de pagamentos ali, e tinha mais uma terceira medida, que eram todas elas coisas que o Congresso já tinha rejeitado e o governo insistiu em editar por MP, e o Congresso devolveu a medida provisória e o governo foi ao Supremo, no caso da desoneração das folhas. E aí é isso, o Supremo sendo chamado a arbitrar quando o governo não consegue vencer no Congresso. É uma sinalização muito ruim para a sociedade, acaba levando a um impasse entre poderes que já é bastante grande, a coisa das emendas já é motivo para um contencioso gigante entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo, e acaba fazendo com que o Congresso tenha vontade de dar o troco ali na frente, tanto no Supremo quanto no governo. Então, me parece uma saída que denota toda a sua fraqueza, toda a sua falta de opções, o seu desespero, na verdade. Então, eu acho que isso tudo deveria ser levado em conta. O ministro Fernando Haddad é um que está defendendo que se vá ao Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que está vendo que a maré no Supremo já não é tão favorável quanto era a ficar canetando tudo que o governo quer, ele está mais cauteloso, está defendendo que, olha, ainda não tem uma decisão quanto a isso. Sim, o presidente é quem vai arbitrar, me dizem que deve ser arbitrado ainda hoje, mas eu acho que pode sair pior a emenda que o soneto. Lembremos que tem uma medida provisória lá no Congresso que estabelece um aumento de impostos para algumas operações aí de títulos e debêntures, que já era uma medida para tentar compensar aquilo que não ia ser possível passar com o IOF, e eu acho que a tendência, caso o Supremo caso o governo vá ao Supremo contra o decreto, é derrubar esse MP. Então, aí você fica numa coisa, um jogo de estica e puxa, que o governo não vai vencer nunca. Ontem o placar deixou muito claro que, se continuar desse jeito, o governo não vai ganhar mais nada no Congresso. Eu acho que primeiro eles tinham que tentar pôr a bola no chão e resolver as coisas na política, resolver as coisas no Congresso, e depois, em segundo caso, e o Supremo, até porque você alegar que é inconstitucional o Congresso exercer uma das suas possibilidades, que é fazer um decreto legislativo para derrubar o que o governo faz por decreto, me parece uma forçação de barra também do ponto de vista jurídico. Tem um debate jurídico aí, alguns constitucionalistas entendem que seria prerrogativa do Executivo alterar a alíquota do IOF, que não seria uma exorbitância, mas acho que a discussão não é mais jurídica, né, Vera? A gente está falando de uma discussão política. Do ponto de vista jurídico, até o ministro Gilmar falou que tem precedente e tal, mas a gente está falando de uma discussão política. Você vê algum caminho para reconstruir essa ponte com o Congresso? Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, é um Congresso que está vendo um governo mal avaliado, fraco nas pesquisas, e está de olho em 2026 já, né? Exato. Amanhã tem essa audiência no Supremo sobre a questão das emendas. Existe uma possibilidade, me dizem que ainda não martelo batido, de o próprio Davi Alcolumbre e o Hugo Mota irem à audiência e falarem, advogarem com o ministro Flávio Dino em defesa da liberação total das emendas e que tudo que já tinha que ser feito em termos de transparência já foi feito. Mas eu acho que isso também deveria ser aguardado antes de se tomar qualquer decisão de bater na porta do Supremo de novo. Ver qual vai ser o clima dessa audiência. Eu acho que é prematuro fazer qualquer coisa antes. Eu acredito que o caminho para uma pacificação com o Congresso passa por novos acordos. O que eles querem? Precisa pôr as claras na mesa. O que está levando a essa... O que a gente vê é uma rebelião no Congresso, uma rebelião da própria base. O que está levando a isso? Tem algo possível de fazer ou já estamos num caminho de divórcio com vistas a 2026? Se é divórcio com vistas a 2026, o que é possível pacificar e votar até lá? Por exemplo, a questão do imposto de renda atinge um monte de gente, a isenção para quem ganha até R$5.000. O Congresso vai sentar em cima porque é uma bandeira do Lula ou vai votar porque, inclusive, deputados e senadores vão ficar mal na fita se não aprovarem um projeto como esse? Eu acho que tem que começar a pôr as coisas na mesa, acordar e pactuar um pacote mínimo de sobrevivência
E dentro disso, aí os dois lados têm de cumprir esses acordos. E é necessário ter interlocutores não petistas para fazer a ponte com o Congresso. Não dá para um Congresso em que 65% da base vota contra uma medida do governo, você achar que você tem uma articulação política. Está evidente que você não tem. E o Palácio 100% petista é uma das principais queixas dessa base aí que é muito heterogênea e que é de centro e centro-direita. Vera, só para confirmar, eles vão sim nessa audiência de amanhã. O ministro Flávio Dino atualizou hoje o cronograma e a lista dos participantes, tem um despacho dele, dessa audiência pública, já tem até os horários. A sessão começa às 9h, aí o Flávio Dino faz a abertura, na parte da manhã são os especialistas que estão inscritos, cada um fala 15 minutos, e à tarde, órgãos e entidades. Hugo Mota fala 12h30 e Davi Alcolumbre, 1h da tarde, depois advogado-geral da União, Jorge Messias, também o vice-presidente do TCU. Sim, mas é que tem gente que está defendendo deles, que eles não devem ir, não devem falar. Deixar só para a parte técnica para justamente não colocar mais lenha na fogueira. O que eu apurei é que amanhã de manhã os dois vão conversar e vão chegar a uma decisão conjunta de ir ou não ir. Se um for, o outro vai. Eles estão super casca de bala nesse momento, mas tem gente achando que eles não deveriam ir e deveriam deixar só os técnicos das duas casas participarem. Bom, tá no cronograma do ministro Flávio Dino. Se eles não forem, vão dar no show. Está esperando por eles, está aqui. Pois é. Bem, gente, e no meio dessa discussão política, o assunto central, né, que são as contas do governo, estão meio que sem solução. A gente tem informações agora com a Samantha Klein. O Tesouro trouxe aqui dados, trouxe números, né, sobre o impacto da derrubada do decreto do IOF. Oi, Samantha. Oi, Débora. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou agora à tarde que a equipe econômica calculava em 12 bilhões de reais a arrecadação com o decreto do IOF, que foi derrubado nesta quarta-feira pelo Congresso. Os cálculos iniciais da Fazenda estavam entre uma receita de 7 bilhões a 10 bilhões de reais. Esse dado, então, foi confirmado durante uma coletiva sobre os resultados do Tesouro no mês de maio. Seron afirmou que a equipe econômica tem pouco mais de 2 semanas para definir um formato de compensação ou de planejamento de contingenciamento das contas para fechar justamente a próxima avaliação de receitas e despesas, além de chegar àquela meta de déficit zero ao final do ano. O efeito sobre as contas públicas estará estimado no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas de julho, que deve ser, portanto, claro, divulgado nos próximos dias. Seron afirmou que ainda não foi definido esse formato de compensação. Olhando só para o decreto, ele era um impacto líquido de 12. Essa era a última, ele gerava uma expectativa de arrecadação de 12. Então, por consequência, ele reduz em 12. Agora, o efeito disso tudo combinado, a gente vai ver agora no bimestral, que eu falei, tem essa questão dos royalties e participações, que eventualmente deve pressionar um pouquinho mais ainda, porque tem uma queda saudável, né, do câmbio e do petróleo, que tem um efeito importante para fins do processo de convergência da inflação corrente futura, mas tem algum impacto aí na arrecadação, então precisamos ver. Bom, depois da promulgação do decreto que derrubou a alta do IOF, a equipe econômica está fazendo a análise jurídica para entender o tamanho dessa decisão tomada pelo Congresso. O decreto derrubado fazia parte de um conjunto de medidas para elevar a arrecadação do governo com o objetivo de financiar despesas e cumprir a meta fiscal de déficit zero para 2025. Com vocês. Obrigada pelas informações, Samantha Klein, em Brasília. Parece um pouco técnico, né, Vera? Tudo, essa numeralha, essas informações, déficit e tal. Mas, no fim das contas, isso impacta nas políticas que são realizadas, né? Se o governo tiver de ampliar o contingenciamento, que já foi alto, já foi feito um contingenciamento alto depois da divulgação dos dados trimestrais, né? Que foi, inclusive, no mesmo dia em que foi anunciado o pacote do IOF, e ficou meio obscurecido, mas o governo fez um contingenciamento relevante de 30 bilhões. Se tiver de fazer mais, aí vai impactar emendas, vai impactar várias políticas e até o funcionamento do dia a dia
de alguns órgãos, as agências reguladoras que estão ali totalmente sufocadas já com muitos cortes, sem pessoal, sem nomeações e vários programas que o governo pretendia que fossem programas de entregas nesse ano. Então, tem também essa consequência política. Mas veja, o problema não é que o governo esteja arrecadando pouco. Na verdade, a arrecadação está batendo recorde atrás de recorde esse ano. No mês de maio houve um novo recorde, atingiu 230 bilhões, recorde para o mês, etc. O que acontece é que as despesas obrigatórias elas estão crescendo exponencialmente e estão tomando quase todo o orçamento. Então, fazer contingenciamento de despesa aqui e ali pode até resolver o problema para esse ano, mas se não atacar, se não enfrentar o problema das despesas grandes e aquelas que são vinculadas e que são vinculadas ao salário mínimo, etc., aí o governo corre o risco de, em 2027, não ter nem como pagar as suas despesas obrigatórias. Então, é muito complicada essa situação e disso o governo não fala. O governo vilaniza o Congresso diz que o governo tem que cortar, mas quem é que vai encarar uma discussão sobre, por exemplo, desvincular a correção de recursos da saúde e da educação ou desvincular a previdência do reajuste real do salário mínimo? É algo muito impopular para um ano eleitoral como é o ano que vem. Então, é um governo que começou gastando muito e aí agora chega no final sem ter como gastar. A PEC lá, aquela PEC que foi aprovada na transição, deu ao governo um dinheiro na largada enorme para aumentar o Bolsa Família, para aumentar o mínimo. Então, você fez bondades no começo e vai ter que fazer maldades no final. É o oposto de toda a receita que se preconiza para um gestor que vai ter que enfrentar uma eleição. Então, está muito complicada essa situação. Gente, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou sobre essa questão fiscal, disse que é positivo. Isso está no centro do debate no país. O Guilherme Muniz vai contar para nós. Oi, Muniz, boa noite. Oi, Carol, Vera, Débora e ouvintes. Pois é, uma espécie de copo meio cheio, né, que ele trouxe para toda essa discussão aqui, porque ele falou isso, que é muito positivo que o tema fiscal esteja no centro do debate do nosso país. Ele até comparou que em outros países esse não é um assunto tão debatido. A fala de Galípolo vem aí depois dessa derrota histórica do governo com a derrubada do decreto do IOF, mas, segundo Galípolo, essas dores, foi assim que ele classificou esses episódios, essas dores fazem parte do processo democrático. Muitas vezes esses debates acontecem com avanços e bloqueios de maneira menos linear, porque é próprio do processo democrático. Eu prefiro o processo democrático do que qualquer outra alternativa. Essas dores do processo democrático me parecem serem bem-vindas. Ele, inclusive, nessa fala também procurou elogiar todos os envolvidos aí nesse debate, os presidentes da Câmara e do Senado, o próprio ministro Fernando Haddad, fez aí gestos a todos esses atores dessas discussões todas. E as falas de Galípolo foram durante a coletiva sobre o relatório de política monetária do segundo trimestre. Nessa reunião, portanto, ele atualizou alguns dados da economia brasileira. No documento, o Banco Central elevou de 1,9 para 2,1 a projeção do PIB desse ano, aumentando um pouquinho então essa expectativa. Também manteve a estimativa de estouro da meta de inflação. Segundo o BC, o aumento da projeção reflete aí uma combinação de fatores e um deles é exatamente o desempenho do PIB, que cresceu 1,4% no primeiro trimestre, um resultado um pouco acima do que era esperado. Outros pontos que pesaram nessa revisão, por exemplo, a expectativa mais otimista para o setor agrícola nesse ano. O mercado de trabalho também está surpreendendo, né, com um aquecimento maior do que o previsto no início do segundo trimestre. E o relatório também traz a informação aí de que, apesar dessa revisão para cima, continua a expectativa de uma desaceleração da atividade econômica ao longo desse trimestre e também no segundo semestre como um todo. No relatório, o Banco Central estima um novo estouro da meta de inflação nesse ano, assim como aconteceu em 2024, mas eles trouxeram aí uma leve variação, de 5,1% em março para 4,9% agora, portanto, diminuindo um pouquinho o tamanho desse estouro, mas a gente lembra, né, que a meta da inflação é de 3% e, portanto, fica considerada como cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Portanto, esses 4,9% ainda estão acima do teto da meta. E além de estimar o estouro da inflação para esse ano, a instituição tem essa mesma previsão de estouro para 2026 e até também o final de 2027. Carol.
Obrigada, Muniz. É bom que se discuta, mas ninguém está discutindo solução, né, Vera? Ninguém quer discutir solução. O IPCA 15 saiu hoje já com uma leve desaceleração, então talvez fruto da persistência na política monetária aí bastante ortodoxa do Banco Central. O Galípolo está procurando evitar que sobre para ele algum estilhaço dessas brigas políticas. Então, ele está bem ali conciliador, tentando apaziguar os ânimos com todo mundo, elogiou até o Roberto Campos Neto, elogiou o ministro Fernando Haddad, depois que houve várias notas de que a relação dele estava bastante azeda e que ele teria se queixado do Haddad para alguns interlocutores. Então, ele está querendo ficar fora dessa linha de tiro o quanto ele puder. Não vai dar para escapar para sempre, mas, por enquanto, ele está conseguindo ali um fôlego grande sem ser alvo da artilharia. Tá sendo bem ninja o presidente do Banco Central. Muito bem, a gente faz agora um intervalo. Você fica com as notícias da sua cidade. Na sequência tem Repórter CBN e voltamos com o Viva Voz. Viva Voz de volta e voltamos a Brasília. Igor Cardim tem detalhes sobre um outro assunto relativo à trama golpista. Familiares de Mauro Cid prestaram declarações à Polícia Federal e o Igor traz os detalhes. Débora, a esposa e a mãe do tenente-coronel Mauro Cid afirmaram à Polícia Federal que foram procuradas por advogados de réus da trama golpista, inclusive os do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de influenciar a defesa do ex-ajudante de ordens. Gabriela Ribeiro Cid, esposa de Cid, relatou ter sido insistentemente procurada por Fábio Weingarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, e disse ter feito uma gravação da conversa, mas que apagou o vídeo. A mãe dela, a mãe de Cid, Agnes Barbosa Cid, também declarou ter recebido abordagens parecidas. Segundo a Gabriela, os contatos ocorreram entre agosto e setembro de 2023, após Mauro Cid passar a ser representado pelo advogado César Bittencourt. Ela contou que atendeu Weingarten após insistência da filha menor, e que decidiu gravar o diálogo por medo de consequências jurídicas, mas apagou o material por considerar inadequado e entregar alguém que inicialmente parecia ajudar o marido. Em depoimento prestado nesta terça-feira, Mauro Cid afirmou acreditar que os advogados tentavam obter informações sigilosas sobre sua delação premiada por meio desses contatos com os familiares. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro relatou visitas presenciais e conversas com Eduardo Kuntz e Weingarten na prisão e também em eventos sociais, além de contatos constantes com a sua filha menor de idade por WhatsApp e Instagram. Segundo o Cid, o objetivo dos advogados era se aproximar dele e obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe. O depoimento também menciona que a mãe de Mauro Cid foi abordada pessoalmente em pelo menos 3 ocasiões, inclusive na presença de Paulo Bueno, que é o advogado de Bolsonaro. Os advogados teriam se colocado à disposição para atuar na defesa de Cid. O militar afirmou ainda que não criou o perfil na rede social pelo qual teria vazado informações da colaboração premiada e negou ter tratado do acordo com o Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara, que está preso. A gente lembra que a Meta e o Google confirmaram que o e-mail utilizado para criar o perfil estava em nome do militar e que a conta foi criada em 2005. E aí, diante dessas declarações, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça os advogados citados nas apurações sobre possível obstrução de justiça. A CBN confirmou que os depoimentos já estão marcados para a próxima terça-feira na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Serão ouvidos simultaneamente Fábio Weingarten e Paulo Bueno, que integram a defesa de Jair Bolsonaro, além de Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara. Débora, Carol e Vera. Obrigada, Igor, pelas informações. Vera, essas declarações podem trazer implicações para a ação? Eu acho que tem um questionamento aí a mais a ser feito. É por que não informaram isso antes? Ele é réu colaborador, a sua família foi uma das grandes razões para ele ter fechado a delação. Ele achava que poderia haver consequências para os seus familiares caso ele não colaborasse.
E aí esses contatos todos são feitos por advogados das outras partes, o que pode sim caracterizar obstrução de justiça, e ele não informa isso à justiça em tempo hábil, só deixa para informar depois. Então, eu acho que são várias, eu tenho falado disso nos últimos dias, as lacunas do depoimento do Mauro Cid, e eu acho que essa é uma sobre a qual ele também tem de ser questionado. Além dos outros réus e os seus advogados, ele também, Mauro Cid, tem de ser questionado de por que manteve isso em segredo e não comunicou à Justiça e à Polícia Federal quando essas abordagens efetivamente aconteceram. Então, tá complicando esse negócio. Eu acho que vai ser mantida a delação dele. O ministro Alexandre de Moraes não tem disposição de rever. A condenação continua sendo líquida e certa, a meu ver. Mesmo a anulação da delação não anularia outras provas, mas é uma delação que, tecnicamente, vai ficando com muitas e muitas lacunas não supridas. A defesa do Cid está tentando argumentar que não foi ele que estabeleceu aquelas conversas no Instagram, né? Mas a conta foi criada em 2005, com o e-mail que estava sob domínio dele, com a data de aniversário dele. Aí tem uma argumentação de que a conta teria sido acessada da Dinamarca, ou em horários em que o Mauro Cid não poderia ter acesso. Uma argumentação esquisita, né? Difícil de ontem acreditar. a outra advogada também dele falou aquele negócio que o Bolsonaro tinha essas senhas e que tinha acesso a isso. Então, está tudo muito nebuloso e, pelo menos, o ministro Luiz Fux, eu acredito que vai opor várias objeções à manutenção dos benefícios para ele. A gente faz mais um intervalo e na volta tem Renata Agostini. São 6h44, o Viva Voz está de volta e a gente já está na linha com a Renata Agostini, nossa comentarista. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera. Boa noite aos ouvintes. Boa noite a todos. Desculpa, gente, quem que tá aí? Que eu me perdi aqui. Hoje tá a equipe completa, Débora e Carol, todas nós. Oi, Débora. Oi, Carol. Perdão, meninas. Boa noite para vocês. Boa noite. Oi, Renata. Renata, você informou mais cedo no Globo sobre esse impasse a respeito de recorrer ou não ao Supremo Tribunal Federal contra a derrota do governo na derrubada do decreto do IOF. A decisão parece ser menos jurídica que política, né? Já tem algum martelo batido? Exatamente, Vera. A gente está na expectativa de uma conversa entre o presidente da República e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Messias não estava em Brasília ontem, estava em uma agenda em São Paulo, está retornando de lá hoje. E ontem as discussões em torno desse caminho aconteceram aqui em Brasília com Lula, onde estava ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os demais ministros ali do entorno de Lula, do núcleo duro do presidente da República. Essas discussões fizeram a tese da judicialização, ou seja, de ir ao Supremo questionar o fato do Congresso ter derrubado a decisão do governo de elevar o IOF. Essa tese ganhou força ontem diante de sinais do Congresso de que não está muito afim mais de dialogar com o governo. A possibilidade de judicialização, ela já vinha sendo tratada nos bastidores pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, há cerca de um mês. E ela vinha acompanhado de outros caminhos. O que mudou de lá para cá? Ainda tinha um ambiente de tentativa de conciliação com o Congresso, de se achar uma saída. Mas o comportamento, como a gente vem comentando aqui, do presidente da Câmara, Hugo Motta, mudou. Isso ficou ainda mais evidente com essa decisão de pautar o decreto que sustou o IOF ali de domingo para segunda-feira. E na visão da equipe econômica, a gente tem um movimento do Congresso que acaba entrando numa prerrogativa do Executivo, porque a própria Constituição Federal diz que é uma competência da União
instituir esse tipo de imposto e mexer nessas alíquotas. O que tem? Essa tese, ela, enfim, já tinha sido construída. A diferença é que Haddad ganhou ali o apoio de outros integrantes do governo que basicamente estão fazendo a seguinte conta. Olha, eles estão esticando a corda, eles estão deixando claro que 2026 já começou e a gente precisa reforçar as nossas posições, as nossas bandeiras. Ir até o Supremo Tribunal Federal dá chance ao governo de seguir nesse debate público, mostrando que o movimento de aumentar o IOF pode ter muita gente reclamando, mas ele atende a uma pauta do governo, né, essa visão de Lula e de seus ministros, de que essa arrecadação vai ser necessária para fazer outras coisas, como ajudar os mais pobres. Agora, Rê, dá para dizer que toda essa situação já é uma antecipação da disputa eleitoral? Está aparecendo. O governo ontem na Câmara teve 98 votos, né? Não conseguiu nem 100 votos. A suposta base aliada foi de arrastão, mesmo com o governo tentando ali seus líderes num enorme bate-cabeça, sejamos sinceros, tentando arregimentar as tropas sem nenhum sucesso. A situação para o governo ontem foi tão vexatória que a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que é a chefe da articulação política, tentava falar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e não conseguia. Ele estava dando basicamente end no celular. Ela ligava para ele. Exatamente. Ligava para ele e ele não atendia. E esse foi um bastidor que eu trouxe também no Jornal Globo. Ele também deixou o ministro da Fazenda sem resposta, que tinha mandado ali uma mensagem pelo Zap, né, mas num gesto de tentar voltar à mesa para conversar. Então, Hugo Mota fechou essa porta e quis que o placar desse a resposta ao governo sobre o momento que ele vive nessa relação com o legislativo. E aí, gente, voltando aqui um pouco em que pé estamos nessa discussão dentro do governo, entra um pouco a posição da AGU, que é a seguinte: olha, a gente pode até ter elementos aí que apontem para uma inconstitucionalidade, eles existem, só que essa estratégia de você ir até o Supremo Tribunal Federal pedindo para que haja basicamente uma mediação nesse conflito, ela é arriscada. E ela arrisca tensionar ainda mais uma relação que já está ali por um fio. Além disso, não dá para sair. Esse é um ponto que eu acho, meninas, que causou muito problema, porque a nota que o ministro Jorge Messias divulga hoje, ela é bem pesada, né? Ela fala que só ele que vai comunicar sobre esse tema, exclusivamente ele, depois de uma oitiva com a equipe econômica. Então, o ministro ficou muito descontente de Fernando Haddad ter ido, e aí ele falou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, nessa hipótese da judicialização, sem que a Advocacia Geral da União, que é responsável por levar, né, os casos do governo ao Supremo, tivesse sido ouvida e consultada previamente. Agora, tem conversa? O presidente Lula vai procurar o Hugo Mota e o Alcolumbre para conversar? Qual é a perspectiva, Renata? Sim, os próprios integrantes da articulação política diziam ontem que esse era um movimento necessário, nem que fosse para comunicar que ia ao Supremo Tribunal Federal. O presidente ontem indicou para ministros em reuniões no Palácio do Planalto, enquanto ali, né, o corpo estava comendo no Congresso, estava claro que o governo ia ser atropelado, essas reuniões estavam acontecendo no Planalto, para mostrar o cenário para Lula, mas também para que se advogasse por essa judicialização. E o presidente ontem indicou concordar, que assim, o jogo eleitoral já está posto, que ele concordava em ir com o Supremo, mas ele deixou claro que ele não tomaria essa decisão final antes de um debate com toda a sua equipe jurídica, que envolve, obviamente, a Advocacia Geral da União. Então, ele queria sopesar todos os argumentos de uma decisão final. E parte dos integrantes da articulação política dizia que também conversar com o comando das duas casas era necessário, nem que fosse para avisar e não parecer que era, né, uma declaração total de guerra. Esse tipo de gesto, ainda que a briga se avizinhe, esse tipo de gesto de avisar o adversário, na política ele conta muito.
Então, sim, essas duas frentes de conversa, elas acontecerão ao longo dessa semana para que no final o governo tenha uma decisão. Mas, gente, não tem muito caminho aí, um caminho fácil para o governo, né? O próprio ministro Fernando Haddad hoje, a Folha, disse, a gente tem o caminho da judicialização, que sabemos, né, de todas as conversas nos bastidores, que é o que ele vem defendendo. Nós temos a possibilidade de conseguir receita de um outro lugar, e aí tem ali alguns caminhos até em andamento no Congresso, como receitas que vêm de leilão de petróleo e tal, mas, né, as coisas precisariam andar. E o outro caminho é aumentar a limitação de recursos do orçamento, aquele palavrão do contingenciamento. Pegando emendas parlamentares, gente, mas pegando também muitas pastas, muitos ministérios, o que pode comprometer demais o funcionamento do governo e da máquina pública como um todo. E sem uma certeza que o Supremo daria ganho de causa também ao governo, né, Renata? Também tem isso. Exato, sem uma certeza. Porque, veja, ainda que esses argumentos... quando você olha lá, tá claro, no artigo 156, se eu não me engano, da Constituição, fui dar uma olhada nessa história, de fato, a gente vê 153, fui olhar aqui. Tá claro que compete à União instituir os impostos sobre operações de crédito, câmbio, seguro. Tá claro no mesmo artigo que é facultado ao Poder Executivo alterar essas alíquotas. Mas existe, primeiro, que briga judicial é briga judicial, né? Todo mundo vai colocar os seus argumentos, ver as brechas possíveis. E segundo, que o Supremo nem sempre está afim de ficar entrando nessas disputas. Exato. Então, tem muitos elementos que seriam colocados ali. Veja, o Supremo está acabando de digerir a disputa que ele teve que entrar com as plataformas, né, no marco... E a coisa das emendas, que amanhã ainda tem uma audiência que pode ser tensa entre o Flávio Dino, o Alcolumbre e o Hugo Mota, né? Exatamente, as emendas, que era um pleito do governo, né, de tentar dar ali alguma racionalidade. Flávio Dino está matando no peito. Então, assim, quantas brigas... o Supremo vai comprar para ajudar o governo. Teve um integrante da política, do governo, acho que eu comentei isso quando a gente tratou desse assunto da última vez, que falava, cara, não dá para ficar Seu usando... PROCON, né, você falou. Exatamente, o PROCON da política. Então, é essa discussão que está na mesa. Maravilhoso. Obrigada, Renata, por hoje. Até semana que vem. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada, meninas. Um beijo aos ouvintes. Até semana que vem. Beijo, Rê. Gente, vamos falar sobre a decisão do Supremo a respeito do Marco Civil da internet. O Supremo decidiu hoje novas regras, né, de responsabilização das redes sociais pelos conteúdos publicados. Ficou definido o seguinte, que as plataformas têm o dever de retirar os conteúdos ilícitos após terem sido comunicadas sobre eles, mas ficou estabelecida uma exceção para os crimes contra a honra. Então, por maioria de votos, os ministros decidiram que o artigo 19 do Marco Civil é parcialmente inconstitucional. Esse artigo determina que as plataformas só são responsáveis por danos de conteúdos publicados por terceiros, caso descumpram uma decisão judicial de retirada de publicação. Agora, esse entendimento vale só para os crimes contra a honra. Decisão aí por 8-3. Ministros fizeram um almoço hoje, que durou cerca de 4 horas para chegar nessa posição intermediária na tese. Que é o entendimento que vai ser aplicado em todos os casos semelhantes, né? Os ministros decidiram que o artigo 19 não confere proteção suficiente a direitos fundamentais, então deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estejam sujeitos à responsabilização civil, mas abre esse precedente aí por crimes contra a honra. O Supremo tinha uma preocupação, né, Vera, de ser taxado, dessa decisão de ser taxada como algum tipo de restrição à opinião, né? Exatamente, vai ser, principalmente pela base bolsonarista. Hoje mesmo o Bolsonaro já se manifestou a respeito, criticando. Isso deve ser uma tônica aí de todos os deputados e senadores da direita e também os influenciadores do campo da direita. E é bem possível que surjam projetos no Congresso tentando regulamentar a decisão do Supremo. Isso aconteceu depois, por exemplo, que o Supremo julgou inconstitucional o marco ali temporal para a demarcação de terras indígenas. O Congresso veio e legislou em cima, legislou depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eles podem fazer o mesmo
para tentar reduzir o impacto da decisão tomada por 8-3 pelo Supremo e que finalizou o julgamento hoje, como a gente viu com a ISE. Então, vamos esperar para ver qual vai ser a reação do Legislativo. A gente falou aqui o Viva Voz inteiro sobre aí impasses entre os poderes. Essa tem sido uma tônica dos últimos mandatos. Foi assim no governo Bolsonaro, está sendo assim no governo Lula. E eu acho que esse é um assunto que se presta, de novo, a uma bola dividida. O Legislativo pode vir e dizer que a decisão do Supremo não foi clara, que ela foi abrangente demais e querer circunscrever alguns casos, delimitar ou até rever a decisão do Supremo. Então, vamos aguardar os próximos passos aí para ver como o Legislativo vai reagir. Muito bem. Vamos terminar com música hoje, Vera? Vamos. Aniversário do Gilberto Gil, 83 anos, desse que é um dos nossos grandes ícones da música, mestre de todos nós. E aí eu escolhi uma música que fala um pouco, acho que, a respeito desse momento de impasse, né? Quanto tudo mais falha, tem uma coisa que não costuma falhar. Solta aí, Ronaldinho. Quando a café eu vou, café não costuma falhar. Parece ser só o que sobra para o governo. Quando a café eu vou, café não costuma falhar. Feliz aniversário, mestre Gilberto Gil. E o João Gil, que é neto dele, que também faz aniversário hoje. É verdade. Parabéns à família Gil, esse grande patrimônio da cultura brasileira. Beijo, Vera. Até amanhã. Até amanhã, meninas. Um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Vera.